É que muita gente tem essa ideia de fugir do texto motivador. Ah, é porque o Enem não quer, proíbe a pessoa usar texto motivador. Gente, isso aí não existe, tá? O Enem, ele nunca que proibiu você usar informação texto de apoio. Preste atenção. O Enem, ele não quer cópia, tá? Se o indivíduo, ele copia, tá? O que a banca é orientada? A ignorar o que está ali, certo? Faz de conta que, né, aquele trecho copiado não existe e faz a avaliação em cima do que sobra, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. E se tiver um determinado número de linhas copiadas, aí o aluno ele pode, né, ter a redação zerada, tá? O que você tem que entender? Que o texto motivador é seu amigo. O texto motivador, ele te ajuda a entender o tema. O texto motivador, ele, ele dá um direcionamento, ele vai trazer informações que vão te inspirar, que vão fazer você refletir, certo? Então, esse processo de leitura do texto motivador, ele ajuda no projeto, ele ajuda no brainstorm, ele ajuda nessa fase inicial de você gerar ideias, pensar coisas que podem ser usadas dentro do seu texto, certo? Então, aqui, primeira coisa, identificar a problemática, certo? Geralmente a problemática já está no tema, mas às vezes você, no texto de apoio, você consegue ter uma visão mais clara acerca do problema, tá? Porque às vezes o texto, o tema, né, a frase do tema, por si só, né, não deixa isso tão claro, tá? Dependendo do tema, né? Se for um tema que você já conhece, é claro que é mais fácil. Outro aspecto importante outro passo é você definir a tese. Definir a tese de forma clara e objetiva, tá? Depois é a seleção dos argumentos. Isso aqui é um aspecto que é importante. E depois você vai dar essa organização lógica. O que vai vir na introdução? O que é pertinente? Que repertório eu posso usar para fazer o contexto? Vou fazer o contexto com repertório ou eu vou citar, né? Eu vou começar com a definição, vou começar com um contexto histórico, vou começar com... Então, é isso que você vai, né, começar a visualizar já nesse início, né, desse processo inicial de construção do texto, que é o projeto de texto. Outro ponto importante, aqui que é a grande sacada que às vezes o pessoal não percebe. Que o que o Enem vai falar é que o aluno ele precisa trazer um repertório sociocultural que vá além do texto motivador, certo? Então, se ele fica só no texto motivador, o que vai acontecer com ele? Na competência 2, ele fica no 120, tá? Se ele traz um repertório que vai além do texto motivador, aí a banca vai avaliar o seguinte: esse repertório ele é válido? É. Esse repertório é pertinente? Ou seja, ele tem a ver com a discussão que está sendo feita no texto? Tem. Esse repertório ele é produtivo, ou seja, esse repertório ele foi usado de modo a defender com consistência a tese? Então aí, né, passando por esses filtros, né, se ele é válido, pertinente e produtivo, aí sim, na competência 2, o candidato consegue 200, tá bom? Então, é a questão de você ir além. Mas, professor, então isso quer dizer que eu posso, né, ali trazer alguma informação ou tudo texto de apoio para compor minha argumentação? Pode, tá? Agora, tem que trazer algo que vá além, tem que ir além, tá certo? E aí, claro, se você faz uma redação inteira, né, toda com repertórios que não estão no texto de apoio, é claro que isso vai chamar a atenção da banca, né? Então, isso aí a gente não pode também deixar de comentar, certo? E claro, aqui você já vai colocar, né, nesse seu projeto logo, né? Você já coloca logo a tua solução, tá? Para você visualizar se aquela solução tem a ver com o problema discutido. Lembra lá do começo? Eu falei que
a proposta de solução, ela tem que ser feita, ela tem que ser elaborada, né, é, é, para um problema abordado. Eu tenho que sugerir, eu tenho que propor uma proposta de solução para o problema abordado. Então, isso aqui, gente, é um aspecto que é importante, tá? Já vai, né, nesse projeto, você já vai elencar os elementos da sua solução. Para quê? Para que depois você, né, para que você fique, para que fique bem claro qual é a ação, qual é o agente, qual é o meio, né, como isso vai ser feito, qual a finalidade, né, e o detalhamento, tá? Que pode ser da ação, do agente, do meio e da finalidade. E claro, né? Dá uma olhadinha, né? Finalizou, você vai ter uma visão geral do todo, da redação inteira, né? Desse projeto todo, e você vai avaliar. É isso que eu estou escrevendo aqui. As coisas se conectam, esses elementos dialogam entre si, eles se complementam, eles formam uma unidade? Opa, me parece que sim. Aí você vai executar, né, o rascunho, tá bom? E aí, a pergunta, né? O que vai acontecer se minha redação não tiver projeto de texto? Um dos pontos, tá? Pode ser fuga, que no caso é zero no Enem, tá bom? Ou um tangenciamento, que a nota fica lá embaixo, né? Então, geralmente aí, redação que tangencia, né, fica com a nota, né, bem prejudicada, em especial na competência 2 e 3. Porque se eu estou fazendo a redação que não está 100% no tema, os argumentos que eu selecionei vão, né, por água abaixo também, tá? Então, isso aqui é um aspecto que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Fuga ao tema ou tangenciamento, tá? Então, para evitar isso, o projeto de texto vai te ajudar. Ele também vai te ajudar a fazer um texto, né, que não seja desorganizado. Tá bom? Então, se você não seguir um projeto, qual é a grande chance, tá bom? De acontecer eu ter uma argumentação desorganizada, certo? Eu ter uma argumentação até mesmo incoerente, porque as coisas não estão organizadas, orquestradas, né, de acordo com a sequência que respeite, né, os princípios, né, do texto citativo argumentativo. E aí, a própria argumentação ela vai se fragilizar, tá? Então, aquela ideia que você está defendendo, aquele repertório que você colocou, que estava achando maravilhoso, que você viu na redação nota 1000 do fulano, ele usou, ele conseguiu, você traz esse repertório porque você acredita que só o repertório é capaz de te dar uma nota máxima, certo? Mas você tem que perceber, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Isso quer dizer o quê? Que para a gente ter um texto bem organizado, a gente precisa de vários elementos trabalhando bem em conjunto, né? Então, aqui devemos nos preocupar com, né, uma boa argumentação, certo? Outra coisa também é a coesão, né? Então, se ali, né, eu tenho uma estrutura, uma sequência que você não consegue, né, você percebe que as coisas não estão seguindo a sequência lógica, tá? Você acaba afetando a coesão também, né? E principalmente a coesão entre parágrafos, né? Essa coesão entre parágrafos é o que vai é, deixando claro essa sequência global do texto. Então, o texto ele vai ter aquela sequência global, né, que eu falei. Introdução, desenvolvimento, a conclusão. Aí você tem a conclusão que se conecta com o desenvolvimento, que por sua vez se conecta de volta, tá, com a introdução, tá? Então, isso aqui, se você colocar as ideias,
meio que soltas, você vai ter uma dificuldade de escolher os elementos coesivos adequados para estabelecer a relação lógica, tá? Por isso que o projeto é um aspecto que é importante, tá? E claro, né? É efeito cascata, né? Se o texto está todo problemático, a própria solução também, ela, ela acaba não, né, se direcionando, né, de maneira clara, objetiva, bem montada para um problema específico, tá? Então, são pontos importantes, tá certo? Então, por isso que o projeto é a alma do seu texto. Ele não está visível, mas quem lê o texto percebe, né, se um texto tem projeto ou não. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para um passo a passo, tá certo? Isso aqui é mais um aprofundamento, né? Para a gente perceber, né, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode proceder na hora da prova, como é que a gente pode proceder já desde agora, quando a gente está estudando em casa, certo? Que é justamente, né, ter certas posturas para que a gente consiga interpretar bem o tema, tá bom? Beber um pouquinho de água, né? Que é importante. Então vamos lá. Primeira coisa é ler a proposta, eu tinha falado, tá certo? E você vai grifar palavras-chave, tá? Pega o caderno de redação, caderno de texto, né? Caderno de prova, tá? Vai grifando, vai sublinhando, vai puxando seta, certo? Quando você vai lendo os textos de apoio, as ideias vão aparecendo. Aquilo que for aparecendo logo, já vai anotando palavras, tá? Conceitos, ideias, tá? Mesmo que na hora da execução mesmo você não utilize, você abandone, né, aquelas ideias iniciais, mas você anota tudo que vier. Porque quanto mais coisas vierem, certo? Mais você tem chance de selecionar aquilo que é mais relevante para a sua argumentação. Por isso que você precisa ter consciência. Consciência da sua escrita, consciência do que você está fazendo, certo? E aí vem o domínio do tipo textual dissertativo argumentativo, certo? Então, isso é um ponto que vai ser importante, certo? Outra coisa é compreender recorte temático, tá? Muita atenção com isso, tá certo? Isso aqui é um ponto que é importante, por quê? Porque é decisivo para você entender a proposta, tá? Então, teve um tema do Enem que era sobre publicidade infantil, certo? Então, o tema se voltava para campanhas publicitárias voltadas ao público infantil, tá bom? E aí, sabe o que muita gente interpretou o tema? Interpretou como se fossem crianças sendo utilizadas em campanhas publicitárias, como se fosse o trabalho infantil, dentro da publicidade. Então, quer dizer, isso, só uma questão aí de erro de interpretação, levou várias pessoas a tangenciar o tema, né? Então, a abordar o tema de forma incompleta, de uma forma equivocada, certo? E os textos de apoio, eles eram bastante claros com relação a essa questão das campanhas publicitárias que se direcionavam ao público infantil, tá? Então aí, né, existe uma crítica, né, com relação à campanha publicitária, por quê? Volta das crianças, por quê? Porque a criança, né, ela é mais suscetível a ser enganada, a ser iludida, né? Ela é mais fácil de ser manipulada, porque ela é inocente, porque ela, né, ela não entende certas coisas, né? Ela tem dificuldade aí, né, de compreender, né, o mundo. Ela não compreende o mundo ainda da maneira como o adulto compreende, tá? Então existe uma questão aí, né, de princípio, de ética, tá? Nessa discussão acerca da publicidade infantil, tá bom? Então é tanto que, né, hoje praticamente, né, não se vê publicidade para criança, né? Então, quando eu era criança, era muito comum, né, nas TVs abertas, em especial, principalmente, né, nos horários em que tinha aquela programação infantil, né, várias anúncios de brinquedo, da Estrela, da Grow, né, de boneco, não sei o quê. Então, era muito comum,
né, anúncios, tá, de brinquedos que se destinavam ao público infantil, certo? Vamos lá. Outro ponto, como eu já falei, define tese. E aí você vai fazer, né, algumas perguntinhas. Você vai, né, parar ali alguns segundos e se perguntar. Isso pode ser um bom exercício para você, né, escrever seu texto, tá? Isso pode ser um ótimo exercício. Você vai fazer a seguinte pergunta: qual a minha opinião sobre o assunto? O que eu vou defender, certo? Então, a resposta dessa pergunta é a sua tese. Olha que sacada. Olha que forma de você chegar a uma tese bem clara e definida. É só você se perguntar, tá? Então, isso aí é uma ótima estratégia para você fazer, formular bem a sua tese. Vamos de mais água, né? Outra coisa também é que você vai elencar os argumentos, os motivos, as razões, né? É, é, você vai responder por quê, certo? Porque eu penso assim, tá? Então, a opinião, né? A opinião, ela não vem do nada, ela não surge do nada, tá? Então, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque muita gente tem uma opinião, mas não sabe justificar, não sabe embasar, né? Ela tá só ali no chamado achismo, né? A grande ciência, né, que vem do nada, tá certo? É o achismo. Dentro do testativo argumentativo, essa opinião, ela tem que ter uma origem, ela tem que ter um motivo, tá? Então, para você chegar a essa opinião, você tem que saber o que que levou a você até essa conclusão, até essa opinião, até esse posicionamento, tá? Aí você consegue ir encaixando as partes. Você define a opinião e depois você vai, sim, mas por quê? Por que que eu penso assim, tá? O que que me faz considerar, né, a pensar esse tema, esse problema dessa forma, tá? E depois, né, você vai dar a estrutura, tá? Que eu já tinha comentado, né? Você seleciona, organiza os argumentos, vai buscar trazer uma forma lógica, certo? Então, por exemplo, o que seria uma forma lógica? Deixa eu trazer aqui para vocês, né? Geralmente eu oriento para os alunos, né? Esse tipo de relação, né? Por exemplo, causa e efeito. Então aqui eu tenho a causa, né? E depois vem o efeito. Sequência lógica, certo? Aqui eu posso também falar de ponto positivo, positivo primeiro, para depois falar do ponto negativo depois, certo? Esse ponto negativo aqui, ele vem depois para justamente ficar mais próximo da solução, certo? Então, existem algumas situações em que eu preciso dar uma sequência lógica, tá? Então, isso aqui seria um exemplo para você, né, entender o que se trata dessa sequência lógica, tá? Isso pensando aí na questão, né, da organização e da sequência. E aí você vai trazer esse repertório sociocultural diversificado e pertinente, tá? Então, isso aqui tem um pulo do gato, é o pertinente. Nada de ficar usando só um repertório para tudo, né? Existe uma ideia muito equivocada aí de repertório coringa, você usa um que dá certo em tudo, muito cuidado, tá bom? A gente tem como um repertório que pode ser usado em várias
vários temas, né, que é a nossa Constituição Federal, porque o texto constitucional ele trata de várias questões de ordem social, ambiental, econômica, tá? Mas aí cuidado para você não banalizar e ficar só ali numa frase pronta e vai enfiando qualquer coisa, né, sem aproximar, né, de uma maneira mais consistente o repertório, tá? Então o que acontece muitas vezes é isso, essa automatização, né, em cima da argumentação, certo? E se fica automático, vai ter circunstância que a coisa não vai casar bem, tá? Então não é bom você ficar dar sorte, enfim. Depois você vai trazer essa solução concreta, viável, uma ação prática, tá? Pense sempre, né, nos elementos, tá? O agente, a ação, o meio, detalhamento, finalidade. Visualize esses elementos, né, de forma, né, integral, tá bom? E depois você vai organizar, né, esses elementos de tal forma para que tudo fique detalhado, né? Então eu tenho a opção de detalhar o agente, tenho a opção de detalhar a ação, eu posso detalhar o meio e posso também detalhar a finalidade, tá? Então lembrando que detalhamento é de um desses elementos, pelo menos um. Professor, mas na hora da prova eu detalhei dois, não tem problema, tá? O que não pode é eu ter uma solução sem os 5 elementos, tá? Eu preciso de pelo menos uma solução com os 5 elementos. Outro ponto importante é garantir respeito aos direitos humanos, tá? Então, direitos humanos é um assunto, é uma questão importante. Por quê? Porque, né, o Brasil ele é signatário, né, dos direitos humanos. A nossa Constituição Federal, né, ela é toda construída, né, em cima desses ideais aí, né, dos direitos humanos, tá? Então, e outra coisa, né, existe a ideia, da formação do cidadão, tá? Um cidadão que, ao propor as saídas, as soluções para os problemas sociais, ele busque soluções que respeitem, tá? Então, solução que vai ferir o direito à liberdade, vai ferir a liberdade de expressão, vai ferir, né, o direito de ir e vir, tá? Claro, de maneira indiscriminada, certo? São soluções, né, que vão claramente ferir direitos humanos, tá? Então, Enem também vai focar na formação integral do cidadão. Outra coisa importante, né? Ao final é reler, revisar, né? Dar aquela vista geral em cima do projeto de texto. E aí, percebeu que tem alguma coisa estranha, não hesite, né? Fazer ajuste. Esse é o momento de ajustar. O momento de ajustar é hora do projeto e hora do rascunho. Porque na hora de passar limpo, você só se concentra em copiar. Você só se concentra com a sua ortografia. Você só se concentra na parte da caligrafia, na apresentação, evitar rasura ao máximo, tá? Então, cada parte do processo de produção do texto, você vai focando uma atenção específica, certo? E na hora de passar limpo, você só se limita a passar limpo, porque aí você vai evitar, né? Você vai realmente se concentrar na parte de escrever na folha final.